Olá, pessoal do oitavo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando próximo das avaliações do governo. A intenção desse vídeo é que seja o resumo das aulas. Tudo bem? Vamos lá. Aula 1. Nós tivemos aula 1 encontro nas salas de aula, falando sobre reprodução assexuada. Foi o primeiro tema, né? Então, assim, o resumo da aula. Reprodução é um processo. Eu tenho dois tipos de reprodução. Eu tenho assexuada e assexuada, onde ocorre a divisão celular, que é a base de todo o processo reprodutivo. Dentro dessas células e divisão celulares, eu tenho um material genético que eu chamo de DNA. Tudo bem? Exemplo, no processo de fecundação dos seres humanos, forma-se uma única célula, chamada de célula ovo-ozigoto. Guarde esse nome, célula ovo-ozigoto. Essa única célula vai originar um organismo contendo trilhões de células a partir do processo chamado divisão. Esse tipo de processo eu chamo de dois tipos, são dois tipos, a mitose e a meiose. Vamos aprofundar nesse momento dessa aula a mitose. Mitose, guarda bem, não confunda com meiose. Agora o momento é falar sobre mitose. Aqui está a mitose. Eu quero muito que vocês memorizem essa imagem, uma célula mãe que dá duas células filhas, né? Mitose é uma célula mãe que dá origem a duas filhas geneticamente idênticas a ela. Essa divisão aumenta a quantidade de células no organismo. Essencial para o crescimento dos seres vivos pluricelulares, pluri seria várias células, possibilita a reposição de células mortas e regeneração de tecidos lesionados. Já nos organismos unicelulares, a mitose é gerar novos indivíduos. Então, nos seres pluricelulares, a nossa pele, o cabelo, ele sofre mitose que gera novos tecidos, tudo bem? Já na aula que nós vamos ter agora para frente será sobre os unicelulares, tudo bem? Unicelulares, a mitose é uma forma de gerar novos indivíduos. Memorize essa imagem, tudo bem, pessoal? Célula mãe gerando duas células filhas. Isso acontece nos organismos unicelulares. Por exemplo, a bactéria é um ser unicelular. Então, forma um ser muito semelhante. Tudo bem? Na reprodução sexuada, alguns seres vivos, como vegetais, bactérias, animais invertebrados, que seria, pessoal, aqueles que não têm ossos. Tudo bem? Um mosquito, um inseto são invertebrados. Um sapo tem osso, ele é vertebrado. Então, estou falando de alguns seres vivos, como os vegetais, bactérias e animais invertebrados, podem se reproduzir de forma assexuada. Nesse tipo de reprodução não ocorre a união de gametas, então preste bem atenção, não ocorre a união de gametas e o que diminui a variabilidade genética. Então, assim, não tem uma variação genética da prole. E isso que é preciso que vocês entendam, tudo bem? Então, assim, eu tenho a vantagem e a desvantagem. Vou falar da vantagem desse tipo de reprodução. É o número de indivíduos em uma população que pode aumentar rapidamente. Então, a bactéria é um ser que tem a reprodução assexuada, então eu aumento rapidamente. A desvantagem é a falta de variação genética. Então, assim, só aparece um tipo de bactéria. Não tem uma variedade de bactérias, tudo bem? Vamos lá. Aqui qual a característica da reprodução assexuada? O que eu tenho? Na reprodução assexuada, novos indivíduos se formam a partir de uma divisão celular do tipo mitose, sendo geneticamente idênticos ao progenitor, ao pai. Tudo bem? Primeira divisão que nós temos que guardar na nossa cabeça, a visão binária. Tudo bem? Ou cisparidade. Ela é um processo que acontece nas bactérias e algas unicelulares do protozoário. Gostaria muito que vocês guardassem essa imagem aqui, o desenho, tudo bem? Então, a cisparidade acontece onde? Em bactérias, algas unicelulares e protozoários. Memorize esse desenho, tudo bem? Brotamento. Outra forma de reprodução assexuada é o brotamento. A hidra é um animal marinho, hidra, entendeu? É um quinidário. Então, ele também se realiza através de broto. Se você olhar a imagem aqui, a 1, 2, 3, 4, 5, um broto nasce outro tipo de quinidário, ou hidra. Tudo bem?
através da mitose. Após atingir certo tamanho, o broto pode se destacar em forma de organismo. Então, assim, nasce vários. Sabendo, então, guardando aqui, brotamento, o que eu tenho? Hidra é um quinidário, entendeu? Um animal marinho. Esse é um tipo de reprodução assexuada, entendeu? Fragmentação, o outro tipo de reprodução assexuada, tudo bem? Ela é de fragmentação ou regeneração. Se você olhar bem a estrela do mar, eu posso cortar ela que vai se regenerar e nascer novos indivíduos. Eu tenho onde, como exemplo, se cair na prova, eu tenho na fragmentação, eu tenho esponjas do mar, anêmonas do mar, vermes, que seriam animais que causam algumas doenças, né? E estrela do mar, que é o desenho que está em vermelho aqui, tá bom? Se eu corto, ela fragmenta e nasce o outro ser. Reprodução assexuada, tipo fragmentação, não pode esquecer, certo? Há três alternativas erradas na questão, resolvendo o anterior. Então, qual que seria a incorreta? A incorreta, na reprodução assexuada, novos indivíduos se formam a partir da divisão celular por mitose, sendo geneticamente o progenitor. Então, assim, essa número D, a D aqui, a questão D está certa. Na reprodução assexuada, novos indivíduos se formam a partir da divisão celular do tipo mitose. Não estou falando de meiose, é mitose. E as três estão erradas. Tudo bem? Isso aí. Aqui as possíveis correções. Não vou ler esse PowerPoint porque isso aqui já falamos, né? Baixa variabilidade, diversidade genética. Então, isso aqui não preciso passar para vocês, tudo bem? Outro tipo de reprodução assexuada por mitose. Mitose? Será que eu estou falando certo? Ou é meiose? Não, é por mitose. Mitose. Eu tenho o tipo da partenogênese. Tudo bem? Um novo indivíduo se forma a partir do desenvolvimento do gameta feminino, sem fecundação. Então, assim, surge um outro indivíduo, um novo indivíduo se forma a partir do desenvolvimento do gameta feminino sem fecundação. Isso acontece muito aonde, pessoal? Nas abelhas, entendeu? Quando são fecundados, os ovócitos se originam as abelhas fêmeas, que pode tornar operárias ou rainha. Então, assim, no contexto geral dessa questão, você faz uma leitura, mas o que eu preciso que você guarde, que é a partenogênese, a reprodução assexuada. O que eu tenho como exemplo? O zangão e a abelha, e é uma partenogênese. Só isso está ótimo, tudo bem? A estaquia. O que é a técnica de reprodução vegetal? Eu tiro um pedacinho do galho e vou reproduzindo vários galhos, tudo bem? É uma reprodução assexuada por mitose. Aqui é o encerramento da aula. O que é? Um resumão, né? Vantagem. Então, qual que é a vantagem da reprodução assexuada? Número de indivíduos. Uma população pode aumentar rapidamente sem precisar de participação de outros indivíduos. Qual que é a desvantagem? A prole é formada por uma cópia idêntica ao indivíduo, origem de que teve origem. Então, assim, é idêntico. Desvantagem, tenho aqui. Quem faz? Isso que é importante para saber. Bactérias, vegetais e algum grupo de animais invertebrados. Alguns tipos: brotamento, já falamos, fragmentação, partenogênese, estaquia e fissão binária. Tipo de reprodução? Assexuada. Ok, pessoal? Aqui o desenho, né? Baseado-se na tirinha aqui do lado, o que eu tenho? Gosto de pouco, de solidão. Sinto aflorar minha dupla personalidade. Saco, minha solidão dura só 20 minutos. Reproduzir uma igual, idêntica, né? Então, assim, sei lá, bactéria, o que eu tenho? Fissão binária, assexuada. Bactéria, fissão binária, ok? Isso mesmo. Agora vamos para outra aula. Reprodução sexuada. Sexuada. Aqui é sexuada. Vamos lá? O que eu tenho aqui? Isso aqui é um retorno da outra aula. Não vou ler, tá bom? Aqui, já na aula reprodução sexuada, eu tenho o que como reprodução sexuada? Por exemplo, tem 2 pais, 4 avós. Então, assim, eu tenho uma árvore genealógica aqui, certo? É isso que eu preciso que vocês comecem a entender. Já no organismo formado por reprodução assexuada, tem somente um pai, somente o avô. Então, assim, não tem uma árvore genealógica na reprodução assexuada. Tudo bem? Então, assim,
uma consequência importante da reprodução sexuada é o aumento da variabilidade genética. Então, assim, eu tenho aumento da variabilidade genética. O que eu tenho agora que eu preciso aprofundar meu conhecimento? Eu tenho gametas e a variabilidade genética. Então, assim, para falarmos de variabilidade genética e herança das características, precisamos estudar o DNA. Entendeu? Que DNA na sigla em inglês se faz o quê? Ácido desoxirribonucleico. Tudo bem? Aqui já acontece uma fase da divisão celular chamada meiose. Meiose. Guarde bem o nome. Reprodução sexuada ocorre meiose. A reprodução dos organismos acontece onde? Na reprodução de organismos pluricelulares, por exemplo, uma planta, um peixe, um inseto. Implica em todas as células e tecidos do organismo, em forma de serem gerados a partir de uma única célula. Então, se você olhar bem, eu tenho mitose e meiose. Então, assim, confunde um pouco, porque no outro PowerPoint nós falamos que meiose acontece nos seres invertebrados. Tudo bem? Mas aqui meiose também acontece. Então, tivemos que desmembrar essa ideia, certo? Então, para ter uma variabilidade genética, eu tenho que usar a meiose. Isso que eu preciso guardar na minha cabeça. Tudo bem? Agora aqui a meiose, eu preciso que vocês guardem essa imagem. Uma meiosa mãe dá origem a 4 células filhas diferentes. Isso que é meiose. Entendeu? Meiose é uma célula mãe dá origem a 4 células diferentes. Entendeu? Isso é importante. Isso é reprodução sexuada. Preciso que vocês guardem essa ideia. Esse desenho aqui é muito importante. Então, vamos definição de meiose. A meiose é um tipo de divisão celular exclusiva de organismos que se reproduzem sexualmente. Vemos sua ocorrência nas células germinativas para a formação de células reprodutivas. Então, daí tudo bem. Meiose, reprodução sexuada, para formar gameta. Dentro dessa ideia, o que eu preciso que vocês observem, que está em amarelo destacado, um dos principais pontos da reprodução sexuada, graças à meiose, é que alguns dos genes de cada progenitor, o que é progenitor? Os pais são misturados, os DNAs dos pais são misturados para criar um novo padrão de genes. Tudo bem? Nessa mistura de padrão de genes, eu chamo de crossing over. Crossing over. Guarde esse nome. Crossing over acontece na meiose. Guarde bem. Aqui não vou ler essa parte, vamos pular, vamos ler que vamos. Aqui, se cair um desenho de uma célula, você tem que guardar núcleo, citoplasma e membrana plasmática. O ovo, o que eu tenho de amarelo? O amarelo é o núcleo. O que eu tenho em volta da clara ali? A membrana plasmática. E no meio do ovo ali? O citoplasma. Então, uma célula vista a olho nu, certo? Onde estão contidas as informações hereditárias do gene. O DNA é onde tem sua informação genética, ok? De novo, crossing over. Vai cair na prova crossing over. Você tem que saber que é uma meiose, entendeu? É uma junção de genes, tudo bem? Então, assim acontece na maioria dos eucariotos, que seriam os animais que têm eucariotos, aqueles que têm células com núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Isso vocês viram em outras séries, como animais, fungos, vegetais, tudo bem? Isso. Esse aqui são os alelos, esses azão e azinho são os alelos. Isso aqui é uma genética, vocês vão aprender no 9º ano com mais calma, tá bom? Só saber que a meiose tem o crossing over, que é uma permutação de alelos, está ótimo, tudo bem? É o alelo do pai e o alelo da mãe. Você pode ver o azinho e o azão. Cores. O azul é o homem, o rosa é a fêmea. O azul é o macho e o rosa é a fêmea. É uma cor simbólica, não que significa que seja dessa cor. Mas aqui a pessoa colocou a imagem para determinar o sexo masculino e feminino. Juntou os dois, eu vou ter um crossover. Aqui eu tenho um DNA espiralado, visto no microscópio, né? Então não vai cair essa aqui na prova, acredito que não caia. Mas é um DNA, um cromossomo, na verdade, um cromossomo com as bases nitrogenada, adenina, tiamina. Isso aqui é genética, isso aqui é uma aula já do ensino médio.
Aqui, a história do peixinho, não vou ler, né? Vou pular, porque a gente já fizemos em sala de aula. Aqui uma questão de encerramento, não vou ler. Qual das alternativas a seguir traz uma afirmação correta sobre a reprodução sexuada? Permite uma maior constância do genoma, nunca falei genoma, né? Dá origem a maior número de descendentes? Não, também não. Promove uma maior variabilidade genética? Com certeza, na população. É essa aqui mesmo, a C. Reprodução sexuada, foco no conteúdo. Alto investimento energético. Então, o que acontece aqui? Gasta muita energia através do processo de crossing over. A meiose favorece chance de sobrevivência da espécie. Então, assim, graças ao crossing over, a gente tem uma sobrevivência da espécie. Por quê? Gasta muita energia nesse momento de prole, tá bem? E a produção dos gametas também, do genitor. Entendeu? Gasta muito, leva muito gasto, certo? Aqui eu tenho o cuidado parental e a fertilização, né? Então, assim, quem cuida de quem, como é que é importante. Acredito que esse PowerPoint, essa parte que não deve cair muito, mas eu vou falar assim, a responsabilidade fica para o macaco cuidar da sua prole. Aqui, a rã toma cuidado dos seus ovinhos. O sabiá branco leva comida e traz, ajuda na prole. E o sagui, né, cooperação, ele adota até outro sagui se for o caso. Mas isso aqui é só uma leitura, eu acredito que não cai na prova. E um exercício do Enem, ó, 2022, os padrões escritos evidenciam que D. O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Ótimo. Então, gente, tenta estudar esse material com calma, tenta fazer anotação no caderno de vocês, que isso é importantíssimo para a prova que teremos na primeira semana de abril. Um abraço, espero que tenha gostado e vou tentar fazer mais outros, tá bom? Um abração, obrigado.